Glórias a Deus. Quero cumprimentar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Podem sentar. Costumo dizer que a casa do Pai é a liberdade, né, pastor? A liberdade. O pastor me jogou uma responsabilidade agora aqui, que, né, já trouxe os pratos, os talheres. Sou o Rodrigo, sou pastor de missões. Nos formamos pela Jocum e hoje estamos entre Cuiabá e Várzea Grande fazendo a obra do Senhor. Quero pedir à minha esposa que fique de pé. Essa é a minha esposa, a missionária Tânia. Não liguem não se algumas abelhinhas rodear vocês aí, porque ela é um doce mesmo, né? É uma alegria tremenda nós podemos voltar a essa casa, só que agora para poder ministrar a palavra de Deus. Estive aqui há um tempo, ao convite do pastor, acompanhando outro casal de pastores que ministrou. Quero agradecer e honrar o nosso querido e amado Bispo Maurício. Muito obrigado pelo convite. Aos pastores que me acolheram, como tem muito amor aí, né, pastor? Seu projeto está no coração de Deus. Só permanece, né? Aqueles que eu não pude cumprimentar, né? Sintam-se amados e cumprimentados por nós. Amém? Quero perguntar para vocês se... Lucas, meu filho Lucas lá atrás, sonoplasta, esqueci de ti aí, filho. Perdoa eu, né? Filho por amor, né? Filho da minha esposa, mas se Deus nos deu, nós vamos cuidar. Lucão, você consegue aumentar um pouquinho o fundo para mim, por favor? Quero perguntar para vocês, que horas começa o culto? Às 18 horas, aqui na igreja, né? Que bom. Coisa interessante a gente começar a cultuar logo pela manhã, né? Passei por uma igreja de jovens, foi uma maravilha o culto. E eles cantavam, enche-me, Deus, enche-me. Eu ouvindo, cara, você viu aqui no TikTok que postaram? Cara, eu tava vendo hoje. Eu tive que falar para eles, né? Vocês pedem para Deus encher vocês, mas já vieram cheios de dentro de casa. O que é que vocês se encheram hoje? Da presença de Deus? Ou nós nos enchemos com as preocupações diárias? Se viemos cheios das preocupações, dos medos, vai cair por terra em nome de Jesus. Quando nós abrimos a nossa Sagrada Escritura, Deus vai falar. Amém? Quem aqui está preparado para ouvir o que Deus trouxe ao meu coração para passar para vocês? Que bom, porque eu estou preparado para ministrar para vocês. Amém? É uma igreja maravilhosa, né? Parabéns ao suor, às orações. Eu acredito que não teve muito choro por aqui, né? Muito sacrifício, né? Não, né, pastor? Olha lá. Porque o altar está aqui. E o altar precisa ter o quê? Sacrifício, né? O altar de adoração, irmã, parabéns. As levitas não precisam de tocadores. É na garganta. É para Deus, sabe? Só que podem preparar. Eu disse ao bispo lá, eu entrei lá e falei, não vou falar não. Vou deixar para a ministração. Ele deve estar me ouvindo, mas você como esposa dele, e vocês como, né, pastores dessa igreja, e vocês como os membros dessa igreja, podem preparar. E se quiserem comprar marreta, taiadeira, tijolo, cimento, vai crescer. Quando eu vim aqui, eu olhava para lá e eu falava, Deus, se é o céu, por que está tão perto? Leva mais para longe essa igreja. No meu silêncio. E hoje eu cheguei aqui, e o céu está ali, prontinho para ir mais para frente. Amém? Aí, chegou aí. Seu povo está tomando posse, viu, Deus? Agora, depois, o Senhor se entenda com Deus, né? Porque nós cremos que isso vai crescer. Bem assim, o que é de Deus, a gente tem que cuidar, né? Porque existe, a Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do reino do céu. E uma igreja, ao pouco que eu vim partilhando com isso, uma igreja que nos interessou assim de um jeito. Por quê? Porque é uma igreja raiz. Tem suor, tem adoração, tem choro, tem união. Eu preciso entender, irmã. Como é que é o seu nome? Sula.
Que bênção. Eu preciso sair daqui com uma certeza que a partir de hoje você vai orar por mim, e eu vou orar por ti, e você vai orar por ela, e ela por ela, e ela por ela, e ela por ele, por ele, por ele, por ele. Isso é a igreja que agrada o coração de Deus. Quem é a sua cobertura? É o meu pastor, e a dele sou eu. Por isso é preciso nós alinharmos o nosso coração diariamente na vontade de Deus, aonde aqui uma igreja linda, bandeiras lindas, direto ao vivo, com o céu bem pertinho, mas o principal autor aqui é Cristo Jesus. Amém? E não adianta. Quem aqui tem chamado? Quem aqui tem propósito? Ó, a minha esposa ergueu a mão, ó. 2, 3, eu vou de novo. Ô, glória, tem um... Quem tem chamado de Deus para a vida? Quem tem propósito de Deus para a vida? Aleluia, glória a Deus. Então agora eu vou dar uma notícia. Não adianta correr do propósito. Não adianta. Né, irmã? Não adianta, gente, correr do propósito de Deus. A gente não consegue deixar da nossa vida aquilo que Deus tem. Pode até tentar. Pastor, eu quero a tua bênção, porque eu decidi, sabe? O que você decidiu? Não, eu decidi o quê? Eu decidi. O quê, meu filho? Parar. Sim. Você já decidiu? Já trouxe para mim a decisão formada. Pastor, eu quero parar. Eu não vou concordar, mas eu vou orar e vou te abençoar. Pode até acontecer, mas nós oremos para que você volte. E para. Hoje nós vamos entender que vai ser preciso. Tem uma irmã sorrindo ali, acho que ela falou, hoje Deus vai falar comigo. Se prepare, irmão. Sabe? Temos que ter a certeza de que aquilo que Deus tem para o Rodrigo Davi, não vai para o pastor. É para mim. Eu vou dar uma notícia para cada um de nós que aqui estamos. Deus sabe as almas que o Senhor vai dar. Não sei se é no vizinho, na empresa, onde é. E as almas que o Senhor vai trazer para ele, não será eu que vou trazer. Porque quando o Senhor veio ao mundo, a Bíblia diz, desde antes do ventre de nossa mãe, o Senhor nos escolheu, nos separou para sermos profetas. Temos falado do amor de Deus? Cadê a irmã que testemunhou? Está aqui? Parabéns. O testemunho é mais que uma ministração. O testemunho arrasta, né? O testemunho arrasta. Eu disse hoje, eu estava conversando por áudio com uma das nossas ovelhinhas, bispo, e eu estava conversando com ele e falei, irmão, eu ainda acredito que quando nos chamar para ministrar, nós vamos entrar e andar aqui na tribuna e vamos descer, e o nosso silêncio vai doer. Amém, né? Será que é muita luta? Muita renúncia? Oh. Amém. Glórias a Deus. É para mim? Eu queria que vocês glorificassem a Deus um pouquinho. Palavras bonitas a Deus. A liberdade aqui. Os ouvidos do Pai estão assim. Glorifiquem, adorem, aleluia, glória. Podem glorificar. Adorem, adorem. Glória. Amém. Em meio a tantas ministrações, eu, quando recebi o convite do bispo, eu tinha alguma pregação para fazer, e Deus já tinha direcionado, eu comecei a conversar com Deus. E pedi a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve? E Deus, no meio de tantas, Deus trouxe uma bem forte no meu espírito. E eu orei por ela. E Deus testificava. E eu fui orando. Eu falei, Deus, mas é uma passagem que todo mundo conhece. Eu queria algo diferente lá para o bispo Maurício. Preparou uma igreja para mim lá e eu vou pregar como tão simples. Deus, vai. E abre a sua boca e fala. Eu convido os irmãos a abrir o livro de Jonas. Jonas, quem aqui tem Bíblia? Amém. Vamos usar a nossa Bíblia. É muito importante a nossa Bíblia. Hoje temos a tecnologia, não sei se o pastor passa aqui ou não, passa aqui, né? Mas
mas eu ainda gosto muito de manusear a Bíblia. Jonas, o livro de Jonas, capítulo 1. Quem conhece essa passagem? A irmã lá atrás falou, ai, 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 né? Vamos esperar um pouquinho. Livro de Jonas, capítulo 1. Uma passagem bem simples, porém Deus trouxe algumas revelações ao meu entendimento. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu gosto de olhar nos olhos de todo mundo, mas quando eu olho nos olhos da minha esposa, me dá uma tremedeira, né? Irmã? É assim lá também? Quando o marido vai pregar, olha assim, você tá... bispo, é assim com o senhor também? Quando o senhor tá aqui, olha pra cadela, ela tá assim, ó. Tá, ó. Amém, pô? A gente gosta de descontrair um pouco, né? Eu quero dizer algo muito importante que eu senti assim que eu cheguei. Eu não gosto de falar e dar ibope, mas é preciso dizer que Satanás está irritado com vocês. Satanás está porque você está aqui. Mas para mim, você renunciou o seu cansaço, renunciou o Domingão no Faustão, é isso? Eu não sei nem se tem mais isso não, né? Renunciou sessão da tarde, renunciou cama, sofá, ar-condicionado, televisão, renunciou cansaço, trabalho, e você veio. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, não importa o que Satanás pensa sobre vocês, o que importa para mim é o que Deus diz ao nosso respeito. O que Deus diz ao nosso respeito. E a Bíblia diz que Ele bem sabe os planos e pensamentos que tem sobre cada um de nós. Hoje, se nós formos olhar as maldades dos nossos dias, é muito maiores que as bondades do nosso dia, não é isso? As coisas maus estão maiores do que as boas. Mas calma aí, o que é que eu estou olhando e valorizando? Aquilo que tem acontecido de mal ou ainda aquilo de bem que tem sobrado? Busque aquilo que é bom para as nossas vidas. Sabemos que muito mal vem à nossa frente, mas o bom é que Deus sabe que nós buscamos aquilo que é bom. Isso é fazer diferença. Isso é saber, porque louvaram aqui ou conduziram uma oração dizendo que Ele vem buscar. Opa, mas isso foi Jesus que disse. O Pai vem buscar os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero que Ele me ache, viu? Não sei cantar, não sei tocar, até os gatinhos, cachorrinhos que aparecem na porta de casa, eu deixo entrar, porque eu não sei tocar nada. Mas eu aprendi a ministrar, porque Deus vem sobre a minha vida, e o Espírito dele aqui nos corações. Amém? Jonas capítulo 1. Procura quem está do seu lado, dá uma olhadinha com os olhos assim, e diz assim, ó, prepara. Pode dizer, pode dizer. Deus vai falar comigo. E você não atrapalha não. Deus vai falar comigo. E vocês não atrapalham Ele falar comigo. Deixa Ele falar, né? Deixa Ele falar. Amém? Então, livro de Jonas, capítulo 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do barco, para ele ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor.
Amém? Amém? Esse texto, até onde lemos, ele é muito rico. Mas preste atenção agora. Versículo 4. Mas o Senhor enviou uma grande tempestade ao mar. Enviou um grande vento ao mar. E houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava pronto, a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo. A cada homem clamou ao seu Deus e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio. Preste atenção. Mas Jonas desceu ao porão do navio e deitado ele dormia profundamente. O livro de Jonas, para mim, é o início de um projeto missionário. O livro de Jonas é onde pela primeira vez algo inédito acontece. O que é o algo inédito que acontece? Deus envia um profeta dele para atravessar as fronteiras de Israel e pregar a outra cidade. Quem aqui é de Bíblia? Quem é de Bíblia aqui? Quem gosta de ler a Bíblia? Quem ama ler a Bíblia? Eu vou dizer para você que é uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. A cada texto nos traz uma riqueza. Jonas atravessa as fronteiras de Israel para ir pregar a outra cidade. Antes dele, não se ouviu dizer isso. Mas a Bíblia diz que Deus disse a ele: ora, a palavra veio, levanta-te e vai a Nínive e prega contra aquela cidade. E ao contrário, Jonas se levanta para fugir do chamado de Deus. Lembra que eu disse? Não adianta a gente fugir. Não é isso? A atitude de Jonas de fugir, entre tantas, eu entendi que ele era patriota. Ele defendia aquele lugar dele. Ele defendia. Ele era tão patriota, mas tão patriota, que ele amava mais a pátria do que o próprio ser humano. O porquê? Lá em Nínive, ele entendia que eram os inimigos mortais dele. E quando Deus manda levantar e pregar o arrependimento, ele pensou: eles são nossos inimigos? Mas se eu for lá pregar o arrependimento, eles vão se arrepender. E aí Deus ainda vai salvar aquele povo. Não vou. E decidiu fugir. Então, Jonas não fugiu de medo da ira de Deus. Jonas fugiu com medo da misericórdia de Deus. É fácil a gente ter que orar por um inimigo? Jonas foi enviado por ele. E o medo dele era esse: se eu prego, bispo, e esse povo se arrepende, vai tudo morar comigo? Não. Conforme vocês forem entendendo, se sentirem vontade, dê glória, dê aleluia. Isso nos ajuda quem está aqui. E aí a presença cresce. Amém? Uma igreja tão linda, tão cheia da presença, tem que ter muita adoração. Parabéns. Jonas, ele fugiu de medo da misericórdia de Deus e salvar aquele povo. Só que a Bíblia diz que ele foi chamado aí para Nínive. Nínive está aqui, ó. E ele correu para onde? No outro lado. Mas se nós formos estudarmos um pouco mais as direções, diz que Tarsis era a última cidade do país da Espanha, algo assim.
última cidade. Porém, naquele tempo, os piratas, os marinheiros, eles não viajavam depois de Tarsis, porque acreditavam que não existia nada, somente água. Então Jonas pensou: eu vou fugir para onde? Para o fim do mundo, aonde Deus não vai me achar. Adianta se esconder de Deus? Só que quando Jonas decide não ir para cá, ir lá para o fim do mundo, ele pensou: eu vou para o fim do mundo, aonde Deus não vai me achar. Porém, pode preparar o glória a Deus que está na garganta, porque eu já vou começar a pregar. Porém, Jonas, ele esqueceu do livro de Salmos, aonde diz assim, eu vou lá, Salmo 139, preste atenção no que eu estou falando. Jonas decidiu fugir de Deus. Eu tenho que me controlar aqui. Vocês orem por mim, viu? Porque daqui a pouco eu sinto a presença e eu tenho medo de derrubar tudo. Se eu descer para o chão não tem problema, posso pregar ali? Benção. Preste atenção. Deus mandou Jonas ir, e ele quis ir, e ele quis se esconder de Deus. Ele pensou: eu vou me esconder lá no fim do mundo, lá nunca Deus vai me achar. Porém, ele esqueceu do salmo que Davi escreveu, no Salmo 139. Pode preparar a garganta, puxa o pulmão, preste atenção o que o salmo diz: ó Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe, cerca as minhas veredas e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, pois não há uma palavra em minha língua, mais que, ó Senhor, tu sabes de tudo. Preste atenção, tu me envolve por trás e pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão alto que eu não posso alcançar. Agora, pega, para onde eu irei? Correndo do teu espírito, para onde eu fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu está lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Para onde eu irei? Ei, se só tu tem as palavras de vida eterna, ei, eu vou liberar algo sobre a sua vida. E se possivelmente você chegou aqui pensando nisso, que caia por terra agora no nome de Jesus. Não para, não se esconda, não abafe o que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque a mão nunca vai ser pé. E em um corpo tem lugares para todos os membros. Ei, se ainda não chegou a sua hora, ora, porque vai chegar. Vai chegar. É no nome de Jesus. Vai chegar. Estão entendendo até aí? Estão entendendo? Olha, se quiser se esconder, tá rindo, né, irmão? Pode se esconder, viu? Mas recebe. Deus vai te achar. E aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Pode glorificar. Me ajude a pregar. Jonas queria fugir para longe. Ele conseguiu? Não.
Ele fugiu, mas a intenção dele era Tarsis. Mas ele esqueceu que de Deus ele não. Obrigado, pastor. Essa é a revelação de Deus. Às vezes eu acho que eu sou meio barulhento, sabe isso? E eu me controlo tanto, rapaz. Outro dia entrou meu pé, né, Tânia? Que barulho, o povo, caca, você tá rindo de quê? Vocês chamam eu para jantar, chamam eu para comer salada. Aí a gente distrai, né? Deixa eu voltar. Deus, ele vai te achar, não adianta esconder. Jonas, ele queria ir para longe. Mas Deus resolveu bloquear o caminho, mandando um vento onde gerou tanta tempestade. Aí lá vai. Você pode até ter um projeto. Preste atenção. E esse projeto está no seu coração, mas ainda não questionou e não entregou a Deus. E você vai seguir no seu projeto. Exemplo, eu estou a pé, eu estou orando por um carro ou uma moto. E não precisa ser novo, tem que me levar e me trazer. O carro tem que servir uma missão. Né, pastor? Então não precisa de luxo, mas um ar aqui é bom, né? Então assim, ó, eu estou desejando um carro, o meu projeto é um carro. Eu vou lá e não, vamos comprar um carro bem, pega o Lucão, trabalha, junta dinheiro, me ajuda, vamos orar. Vamos comprar um carro, ei. Deus está assim, ó, carro, eu vou lá na financiadora, aprova. Beleza, aprovou, mas eu não tenho R$1, mas deixa aí os par de meia, a botina de pregador e vai, leva o carro. Eu pego o carro, ponho a minha família, vou no mercado, saio, roubaram o carro. Mas que tempestade é essa? Deus bloqueia, meu irmão e minha irmã, aquilo que Ele não quer que seja agora. Então, eu vou dar uma direção e pegue, porque aquilo que é de Deus é importante a gente pegar. Entrega o teu caminho ao Senhor, e no mais Ele fará. Se tem sonho, entrega. Se tem desejos, entrega. Se tem necessidades, entrega. Porque a Bíblia também diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Mas o senhor está falando em Itapé? Sim, quem sabe ainda não chegou a hora. Eu questiono a Deus, eu dou glória. Senhor, está calor, eu vou no mercado. A minha esposa está assada, conta, eu vou. Não tem problema. Faça o melhor com o que você tem de melhor. Porque a hora que melhorar, melhor você vai fazer. A gente está em comunhão com Deus. Deus bloqueia. E na hora da tempestade, todos que estavam lá começaram a clamar as suas divindades. Está na Bíblia, nós acabamos de ler. Na hora da tempestade, aleluia, todos começaram a clamar as suas divindades. Mas a tempestade, a Bíblia diz que só aumentava. O porquê que eles clamando, a Bíblia diz, só aumenta essa tempestade, Deus lá em cima. Porque Deus tinha um plano de salvação, não só para Jonas, e sim para todos aqueles marinheiros. E para isso acontecer, ei, preste atenção, o melhor já está chegando. Preste atenção, Deus não queria só Jonas, irmão. Deus queria todos os marinheiros que adoravam outros deuses, possivelmente outras divindades. Mas Deus, quando vem fazer algo, Ele começa a boa obra e é fiel para parabéns, bispo, parabéns, pastor, ó, igreja, ó, Bíblia neles, isso mesmo. Igreja tem que ter Bíblia, tem que ser Bíblia. Eu estava conversando com o bispo e ele disse assim: Rodrigão, o quê? Nós tentamos viver o mais próximo do Evangelho. Eu falei, glória! Eu vou feliz, irmão. Eu sei que eu vou sair daqui cheio alimentado. Eu sei que eu vou. Muitas vezes você pode pensar, viu, irmã? Eu vim te abastecer, mal você sabe que eu vou sair daqui cheio. É Ele! Sabe, eu costumo dizer assim, ó, não é nós, é o grandão mesmo, né? Se o espírito dele se calar, eu calo. Ó, aí eu faço o que deu, muita pose da foto. E agora? Texto eu sei, mas ó,
Meu Deus, Deus ama você. Eu vou dar mais uma direção a vocês. Quando forem ler a Bíblia, orem a Deus, mas peçam revelação. Deus, nos dá revelação. Senhor, o que a sua palavra diz? Me dá revelação. Eu não estou entendendo, mas me dá revelação. Aquele louco lá do missionário Rodrigo pediu para dar revelação, esse tal de revelação. Meu irmão, o teu ministério vai crescer tanto. As tuas pregações lá para o espelho, para o banheiro, para o filho, para o marido, vai crescer tanto. Eu tenho um amigo, pastor, que ele temia e amava pregar, mas nunca tinha pregado. E quando ele recebeu 30 dias antes o convite para pregar, ele tremia. E ele foi lá para o fundo do quintal dele e começou a pregar para melancia, melancia. Ia lá, mas ele falava, tá lá no fundo. Chegava quietinho e estava, tem que converter. Um dia ele chegou para onde cansei, porque melancia teimosa e não quer converter. Nós não podemos ser essa melancia, não, pelo amor de Deus. Temos que ter sensível, querido. Eu vou falar. Preste atenção. Tem duas cadeiras separadas aqui, não tem? Você já sentou aqui? Não? Já desejou sentar aqui? Não? Sim ou não? Não entendo. Sim ou não? Ó, saiu 1, 2. Sentar vocês podem. Mas assumir o que tem nessas duas cadeiras, é preciso sacrifício, é preciso muito choro. Sabe o que é, irmão? Você vê o cara tomar um tiro, você tem que entrar na frente, mas ele não merece. Ele não merece, mas eu preciso ir. Bispo Maurício, meu Deus, cara, nós temos um bispo nessa igreja. Tenho que honrar ele. A Bíblia manda eu honrar. Mas ele pente o cabelo do lado que eu não gosto. O cara é grande, eu sou baixinho. Meu irmão, o problema é seu. Vai conversar com Deus. Honra os seus pastores. E os pastores honrem vocês. É Bíblia, não é Bíblia, pastor? Eu não estou falando nada fora da Bíblia. Olha, eu vou dizer algo para você. A gente precisa se alegrar. A gente precisa se contentar com a vitória daquele que está do nosso lado. Eu ando a pé, mas o irmão na minha frente comprou uma moto por 2.500. Eu falei para ele, glória a Deus. Ele falou, pastor, o senhor é muito louco, né? Porque o senhor falou para mim que procurava uma moto. Eu falei, procurar, mas nem dinheiro eu tinha. E você já tem e já comprou. Vai ser feliz. Ele falou, meu Deus, então ora por mim para essa motoca aí. Aí o irmão troca de carro, fala, mas também o carnê dele. Até eu sei nada. Sabe, tem que falar, benção, irmão. Que Deus abençoe e proteja. Temos que se alegrar. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou lá longe. Meu Deus, glória a Deus. Deus, ele não queria somente Jonas, e sim, ele queria os marinheiros. E para isso era preciso, prepara. E para isso era preciso ele provar que só existe um Deus. Pensa Deus querendo provar que só existe Ele de Deus. Ei, até hoje, essa é para dar glória. Até hoje, o ser humano tenta patentear as obras de Deus. Para quem está em espírito, vai pegar e vai glorificar. Até hoje, o ser humano tenta patentear as obras que Deus criou. Exemplo, deram a lua para São Jorge, deram o mato para Jocir, deram o mar para Iemanjá, e Deus disse, eu não dei nada, tudo é meu, e vou usar para cumprir o meu propósito. Eu não dou nada para ninguém, tudo é meu, e eu vou usar para cumprir o meu propósito. Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que alguns grandes anos atrás olhou para a minha vida numa beira de uma calçada
drogado, usando droga, tampado de cocaína, crack, bebida. Tudo que eu ganhava, eu queimava em droga. Mas Deus disse: está correndo, Jonas? Eu vou te pegar. Na glória de Deus. Hoje eu sou ministro do Evangelho. Eu estou sem o meu telefone, estou com um emprestado que o meu quebrou. Mas eu não sei, eu queria mostrar foto de quem eu era. Deixa eu ver o mais gordo aqui. Irmão, um grande gordo perto de mim. Sabia? Para me andar eu tinha que chacoalhar a camisinha. Parecia 20 quilos molhado. Tá rindo, irmãozinho? Olha, irmão. É verdade. Irmão, é verdade. É verdade. Um caco de um homem. Mas eu corri do propósito de Deus. Mesmo na boca, eu nunca vendi droga. Sempre trabalhei em São Paulo, na Volkswagen, então eu senti boa renda. Mas eu gostava da coisa. E gostava mesmo. E troquei casa, carro, moto, família, tudo isso. Para 15, 20 mil. Coitado de mim. Coitado nada. Ai, o diabo nada. Quem quis foi eu. E hoje eu entendo que Deus permitiu para que hoje eu pudesse ter um testemunho de vida. Então eu vou dizer para, olha só, não se preocupe com o seu passado. Se preocupe só com o que Deus vai fazer daqui para frente. Ei, para muitos o Senhor pode não ter valor, viu? Ah, graças a Deus, eu não sei que era o time do Corinthians aí. Eu ia falar, para mim também não tem não. Para muitos, o Senhor pode não ter valor. Muitos podem olhar para ti e pode recusar a sua presença. Muito pode ter pensado em desistir de você. E mais, tu pode pensar que está sendo isolado e separado e está vivendo sozinho. Eu vou dar uma notícia para você. Aonde o Senhor estiver, Deus está junto. Deus é assim, não é? Deus, lá em 2 Coríntios, acho que 18, diz que Deus escolhe, bispo, as coisas loucas do mundo. Olha, perdão, olha minha Bíblia lá online. Viu, pastor? Acertei uma dessa em casa? Eu tenho, e ando com ela balançando a mão assim. Essa é a minha Bíblia, gente. Deus diz, Deus escolhe, preste atenção em mim. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para quê? Deus escolhe as coisas fracas para quê? E Deus escolhe os vins. Preste atenção que eu vou falar. Deus escolhe as coisas loucas e manda usar com força no reino dele. Deus escolhe as coisas loucas e manda falar com sabedoria. Sabe por que Deus escolhe as coisas loucas, transforma as coisas loucas e usa com sabedoria só para aqueles que são formados, e doutorado, e mestrado, e complicado, e sei lá mais o que, olhar e falar, da onde vem toda essa sabedoria? Ele não tem anel de formatura, mas ele tem a presença de Deus. Eu amo estudar, eu queria ter me formado, nossa, eu ia ser grandão. Eu acho, né? Eu não ia passar por isso. É verdade. Eu amo aquele cara que fala, eu estudei, eu fiz. Meu Deus, que alegria, cara. Mas não deu pra mim. Eu fui pesquisar, né, o que a droga fazia. Quando tava tudo pronto, eu falei, agora eu vou pesquisar o que a droga faz. Assim como Jonas, e vocês vão ver. Amém? Então assim, ó, deram a lua, Deus não deu nada pra mim. Deus disse, tudo é meu. E eu vou usar para cumprir o meu propósito. Amém? Os marinheiros até tentaram voltar, eu acredito. Porque na frente uma grande tempestade. Eles já descarregando as coisas. Eles falaram, vamos voltar. Mas Deus resolveu também não deixar. Sabe por quê? Porque tinha algo ali dentro que Deus queria. E enquanto Deus não pega aquilo que Ele quer, Ele não para. Quando Jonas decidiu se desviar, Jonas sabia que todos aqueles que estavam ao redor dele sofreriam. Não é assim? Eu sou o marido. Se eu decido desviar e vou lá para o samba, minha esposa vai sofrer, meu pastor vai sofrer, o bispo vai falar, aquele cara, meu Deus.
Jonas sabia que assim que ele fosse desviar, todos sofreriam, porém a tempestade só aumentava. A Bíblia diz que jogaram fora as bagagens e clamaram ao seu Deus, e Deus já quis provar que ele era Deus. Porém jogaram tudo e nada do peso melhorar. Bem, a gente joga para aliviar o peso. Tá com sono, né? Mas já vou terminar. Fica brava não, viu? Eu vou acelerar. Perdi. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jonas decidiu, ele sabia que todos iam sofrer. Mas a tempestade só aumentava. E Deus, vendo os marinheiros jogando fora as coisas, eu creio que ali Deus já soprou no ouvido de um cara, não é as bagagens, é Jonas. Agora vai. Eles falaram, tem um cara no navio. Sabe qual é o mal? Onde foi o erro dos marinheiros? Foi deixar descer no barco um carregador de tempestade. Um carregador de tempestade. Só que a Bíblia diz, quem aqui é de Bíblia vai responder para mim? Acabamos de ler. Presta atenção. Quando os marinheiros foram procurar, Jonas estava onde? E fazendo o quê? Gente, quem é que dorme no meio de uma tempestade? Jonas estava ali dormindo. Quem é que dorme dentro de um barco em meio à tempestade? Sabe quem é que dorme? Aquele que não está nem aí para nada. Sabe por quê? Porque o barco não era dele. A tribulação ele achava que não era por ele. Então eu vou dizer para você, sabe quem é que lutou? Sabe quem é que remou? É o dono do barco, porque só quem tem sabe o valor que tem. E para mim olhar para o teu casamento e dizer que ele não é de Deus é fácil. Não foi eu que namorei, não foi eu que noivei, não foi eu que casei. Para mim olhar para o teu filho e dizer que ele é um drogado é fácil. Não foi eu que gerei. Então eu vou dizer para você, só dá valor quem tem. E tem mais uma coisa. Se os profetas não acordar, não se preocupa não, porque Deus levanta marinheiro para remar para você. Pode achar que não vai dar certo, o empresário não quer mais investir, o missionário cortaram a verba dele e as coisas se fecharam, a saúde está ruim, de quem me ajudava não me ajuda, o pastor olha, não faz nada. Ei, não se preocupe com nada disso, porque é Deus que te pega pela mão, é Deus que te faz caminhar. Se quer um conselho eu vou dar, seja de Deus, espere em Deus, ame e confie em Deus, mas faça por chamar a atenção de Deus. Olha, o erro dos marinheiros também é muitas vezes os nossos erros. E eu vou ser bem direto. Eu sei que o tempo é curto. Nós temos que cuidar pelo Jonas que nós deixamos entrar no barco de nossas vidas. Sabe por quê? Pregar o evangelho, a gente prega para todo mundo. Evangelizar, a gente evangeliza por todo mundo. Sorrir, a gente sorri para todo mundo. Mas abrir a porta de casa, deixar sentar na mesa e abrir para essa pessoa os nossos sonhos, Deus vai te mostrar a dedo. Esse é o nosso mal. Deus fala com a gente aonde, pastor? No secreto. Cara, presta atenção, olha para mim. Só quem está gostando, dê um glória. Deus abençoe. Preste atenção. Deus fala com a gente aonde? No secreto. Então por que boca aberta? Você sai falando para todo mundo? Se fosse para falar para todo mundo, ele falava aqui, levanta, pronto. Mas se Deus fala com você no secreto, é para ficar no secreto. E na hora que ele cumpriu o que ele falou, aí tu levanta e testemunha. Pastor, não deu nada certo, por quê? Porque eu tinha tanto plano, mas o irmão sabia, a irmã também, aquele lá falou, tudo nós sabíamos, estava orando. Parabéns, Deus falou aonde?
no secreto. E você fez o quê? Meu Deus! Se Deus fala comigo no secreto, irmã, como é que é seu nome? Poliana, não é nome difícil igual, né? Eu sou complicado a perguntar não, porque eu sou meio surdo. Aí fala, aí é complicado. Então assim, Poliana, eu quero falar com você no secreto. Aí tu chega pro seu esposo e fala com ele também no secreto. Aí fala pro senhor aqui no secreto. E para ela no secreto. É preciso a gente selecionar. É preciso a gente selecionar quem a gente abre a porta de casa, quem a gente deixa sentar na mesa e quem a gente abre o coração. Sabe por quê? Nem todo mundo está preparado para ouvir o que você tem para falar. Procurem sim homens e mulheres de Deus que tenham vida no altar. E eu não me tenho medo de dizer que seus pastores estão com vida no altar, porque eu entrei aqui e não tinha nenhum de vocês. Quando eu entrei na porta ali, o pastor Maurício viu, mudou. Eu senti algo assim, falei para a Tânia, que delícia. Falei para ele. E eu vou dizer para ti, bispo, eu não tenho por que querer agradar o senhor e nem o senhor. Eu preciso agradar a Deus, e se eu falo é porque Ele libera. A presença de Deus é grandiosa. Aproveitem, venham orar, tragam mais um. Ei, presta atenção, pega aquele que está arrebentado lá, viu? Não vai atrás de crente não. Pega aquele que não tem valor, viu? Porque é aqui que Deus vai trabalhar. É aqui que Deus vai transformar. E é aqui que Deus vai enviar. Ó, é preciso, gente. É preciso a gente ser seletivo. Sabe por que é preciso a gente ser seletivo? Porque nós não podemos nos contaminar. Nós não podemos nos contagiar. Nós temos que ser contaminadores do reino. E temos que ser contagiantes. Então, mulheres de plantão e homens de plantão, se é na fila do almoço ou se é na fila do mercado, contagie com a presença de Deus. Sabe o porquê é que nós temos que ser seletivos? Porque a Bíblia nos ensina a ser seletivo. Quer prova disso? Quer prova disso? A irmã falou, quer. Eu vou dar. Salmo 1, preste atenção. E se quiser glorificar, glorifique. Abençoado. Olha o pastor lá, ó. Ele já sabe de cabeça. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, e ele será como uma árvore plantada junto a rios de água, que geram o seu fruto em sua estação, e sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Glória! Te adoramos, Jesus. Oh, remei, cantar, amar. Presta atenção. Raposa anda com galinha, galinha anda com galinha. Os pintinhos andam com pintinho. O urubu anda com pardal. O urubu anda com urubu. Então, se você é águia, voe como águia. Só para começar, solte um glória. O melhor dessa noite, solte. Solte para ele. Solte. Oh, remei, cantar, amar. Ei, presta atenção. Deus está tirando o crente de rodinhas de fofoca. Deus está tirando o crente de parar de falar mal de seu pastor, de falar mal do seu irmão. Deus está tirando, presta atenção. Deus vai tirar aquilo que é ruim e vai trazer pessoas que te ajudam a ser curado. Oh, remei, cantar, amar.
Deus maravilhoso. Oh. Te adoramos, te adoramos. Preste atenção, preste atenção. No texto, estou encerrando, tá, bispo? No texto, aleluia. Quando Jonas decidiu a se desviar do chamado, o que acontece com ele? A Bíblia diz que ele só desce. A única vez que Jonas subiu foi para fugir. Preste atenção. E Jonas desceu a Jope. E desceu para dentro do barco. E desceu para o porão do barco. E desceu para o ventre do peixe. E desceu do fundo do mar. E lá, no capítulo 2, versículo 2 diz: e Jonas clamou ao Senhor. Muitos de nós, muitos de vocês, esperou chegar lá no fundo e clamou ao Senhor. Ele só desceu a Jope, irmão, desceu ao navio, desceu ao porão do navio, desceu para dentro do peixe, desceu para o fundo do mar. Mas aquele que Deus tem propósito, Ele traz a vida onde não existe. Para nós pode não ter jeito, viu? Para nós pode não ter jeito. É para você, tem jeito. Você pode dizer que você fez de tudo, porém Deus diz: é aí que você errou. Você precisa deixar eu fazer. Só ore. Só ore. Nossa. Dá uma presença. Oh, ele cantará mais. Glórias a Deus. Ele desceu até a barriga do peixe e desceu para o fundo do mar. E lá no capítulo 2 diz: e disse: Jonas clamou ao Senhor. Porém lá no capítulo 1 e no versículo 15, eu já estou terminando, e disse assim, capítulo 1, versículo 17: mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e esteve lá no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Agora vem, irmãos. Eu guardei para agora. Eu deixei para agora. Preste atenção. Pastor, desculpa usar vocês, mas vocês estão no lugar top aí, né? Eu vou sentar aí, meu Deus. O senhor come peixe? Que peixe que o senhor gosta? Pacu. Pacu tem escama? Tem? Tem espinha? E você come a escama? Come a espinha? E da costela, você come o osso? Por quê? Porque dentro do nosso organismo não suportaria. Agora, vamos dizer que o peixe grande é uma baleia. A baleia come peixe? Se a baleia engoliu o pacu. Se a baleia engoliu o pacu, aí ó. Por favor. Se a baleia, eu não sei o que é que tem esse relógio. Gosto dele, mas ele gosta de deixar. Eu estou orando enquanto eu não estou orando. Guarda, meu amor, mas cuida dele. Preste atenção, vamos voltar lá. Agora está faltando um pedaço. Onde eu estou com o velho. Olha, preste atenção. O senhor não come a escama? Não come? Nem a espinha? E a costela, o bispo? Não come? Só a carne e o osso? E o peixe? O peixe come o pacu, a baleia, o tubarão come o pacu e gosta da espinha? O peixe grande, o tubarão, come o pacu
ele tira a espinha, ele tira a escama. Não, por quê? Porque dentro do peixe, assim como dentro de nós, existe um ácido. Como é que chama esse ácido? Suco gástrico. Porém, alguns estudos dizem, Bispo Maurício, que o ácido dos peixes são 700, 800, 900, 1.200 vezes mais poderosos do que o nosso. Então, se o peixe engolir uma costela, ele vai soltar o osso? Vai corroer o osso. E o que a Bíblia diz? Que Jonas ficou lá por 3 dias. Estão preparados? Jonas ficou lá preso por 3 dias e por 3 noites. O ácido era para corroer a pele, era para corroer a carne, a gordura e o osso. Bispo Maurício, esposa, era impossível Jonas sair de lá com vida. Jonas morreu? Tem certeza? Jonas saiu de lá vivo. Jonas saiu de lá vivo. Só que olha, as algas, é comprovado que as algas marinhas cortam e atrapalham a digestão do peixe. Peixe não come alga marinha, come? Pode falar sem medo, eu estudei para falar para vocês. Não come, pastor, não come. Peixe, fala para mim, peixe não come algas marinhas. Por quê? Corta a digestão e atrapalha. Está aí a chave da pregação. Para quem está em espírito, olha o irmão aqui, ó. Olha os pastores aí, olha aí, ó. Já estão recebendo. Se as algas marinhas atrapalham a digestão do peixe, quem é que vai cantar o louvor? Quem que vai finalizar o louvor? Quem for já sabe quem é, por favor, vem, ou o pastor aí, toma a liberdade, vem trazendo, e vocês vão glorificando, porque o andar dessas pessoas não pode nos atrapalhar. Eu vou liberar, e você vai receber de Deus agora, no nome de Jesus. Preste atenção, quem for do louvor, por favor, já assume já aí a tribuna, aí, já assume o microfone. Eu estou pegando fogo, pastor, eu estou pegando fogo. Tem alguém queimando aqui comigo? Se não tem, vai queimar agora. Se não tem, vai queimar agora. Porque eu vim em missões aqui para dizer para vocês que Deus tem um plano novo para esse lugar. Deus tem projeto nesse lugar. E assim como vocês estão fazendo, é preciso que Ele cresça. Quem sabe? Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. É preciso diminuir. É preciso diminuir. Ei, eu não sei, eu vou falar. Sabe por que o teu filho ainda não está na igreja? Eu não quero olhar para ninguém, porque você tem cobrado ele de estar na igreja. Sabe por que o teu marido, ou tua esposa, ou tua irmã, ou teu sogro, ou sogra, ou alguém não está na igreja? Porque você tem cobrado de estar na igreja. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: crente que aponta está cheio, e é melhor a gente estender a mão do que apontar. É melhor nós estendermos a mão do que apontar. Aquele caiu, vamos buscar. Aquele irmão não vem mais, vamos lá. Não, sai daqui, pastor, não quero mais papo. Beleza, filho, Deus te abençoe. E nós estamos lá para te receber. Sabia que não ia durar. Gente, igreja é isso, é amor. Quem está de pé, cuide para não cair. Agora, quem é santo, santifique-se. Quem não é, Já estão com o louvor aí? Já quiser soltar devagarzinho para mim? Conforme eu for ministrando, vocês vão soltar na voz de vocês aí. Porque nós vamos chamar a presença dele.